Programa Alegria de Viver está voltando. Estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e comentário do livro Cartas de uma Morta. Este livro é de psicografia do Francisco Cândido Xavier e quem escreve através do Chico é a sua mãe, a Dona Maria João de Deus. Então vamos dar continuidade àquilo que nós estávamos falando, ela visitando o interior de uma pirâmide, encontrando um sacerdote, e aqui a história vai continuar. Capítulo 93, a vida, eterno fenômeno dos jogos vibratórios. Acompanhe com a gente a leitura. Assisti a cerimônias extravagantes e esquisitas, regressando, depois de terminadas, pelos mesmos caminhos a que me referi. Aquele iniciado, ao grafar as ideias no papiro, experimentava a lembrança dos seus venerandos mestres. As vibrações da sua mente haviam impregnado aquele objeto e a sua prece estava ali patente e imortal. Concluída a minha experiência, ouvi a voz do meu guia a exclamar: "Considera, minha filha, como todas as coisas têm a sua história. A vida é o eterno fenômeno dos jogos vibratórios e tempo virá em que as almas na Terra compreenderão o papel do espírito na sua esfera infinita de influenciação. Nessa era nova, quando estas coisas acontecerem, é o que diz esse mentor a nossa Maria João, não é? Quando esta era chegar, os homens verão mais além e hão de construir com seus conhecimentos a felicidade eterna, a felicidade que não acaba." Ela estava então surpresa de ver tanta riqueza contida naquele pedaço de papiro que ela tinha em suas mãos e que ela pôde acessar as cerimônias, os templos, a situação, a emoção de quem passou por tudo isso. Aquilo que ele ouviu dos seus venerandos mestres, que infelizmente ela também não contou, ela não quis dar uma de fofoqueira, ela apenas disse que ela ouviu tudo o que ele falou, sentia o que ele estava dizendo, sem entender as palavras, mas que ela depois pôde dizer que aquele jovem, aquele iniciado, estava numa cerimônia de iniciação, nesses mistérios. Ele grafou toda aquela emoção daquilo que ele ouviu das palavras do seu venerando mestre. E assim, o mentor espiritual que a está ajudando diz a ela como é importante quando nós entendemos que tudo está inserido num jogo de vibrações. Jogo é uma palavra que muitas vezes é interpretada de maneira inadequada, não é? É uma troca, uma conjunção de fatores vibratórios que vão alterando não só as coisas, mas os ambientes, as pessoas. Uma pessoa que entra numa casa onde acabou de haver uma briga, uma discussão, um xingamento, e já não existem mais as pessoas ali, elas já foram embora ou saíram, se ela estiver um pouco sensível, ela vai sentir o campo denso, as energias agitadas daquele ambiente. É isso que faz algumas pessoas passarem mal quando entram em determinados lugares. Ou lugares onde há muito conflito por causa de dinheiro, de dívida, de conta para pagar, como acontece, por exemplo, em bancos, em repartições públicas. Ou ela vai a lugares e não se sente bem, apesar de eles não serem nada assim. Eu conheço pessoas que passam mal em supermercado, por exemplo, porque o supermercado, dependendo da época, está cheio de pessoas que precisam comprar comida e não tem todo o dinheiro que gostariam, então ficam angustiadas. E você vê que isto é do campo magnético, tanto quanto os objetos que ficam impregnados ou as pessoas com as quais nós nos relacionamos, nas quais nós podemos também projetar nossas energias boas ou não boas. Então, ele está dizendo, o dia que o homem entender isto, ele poderá construir com a sua própria vontade
uma felicidade que dure mais tempo. Porque ele parará de jogar espinhos, jogar pedras, ele parará de criar situações conflitivas para ele mesmo. Por quê? Porque ele será vítima de retorno das forças que ele gera. E isso vai estar bem patenteado no livro do universo. Não vai haver ninguém que não saberá o que é que realmente aquela pessoa quis quando fez aquilo que ela estava fazendo. Aconteceu. Qual vai ser a verdade, né? Todo mundo vai saber. Bom, nós vamos agora para o capítulo 94. O título dele é Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pareceu-me que eu havia concluído um curso de preparação na vida errática, no plano espiritual, porque naquele dia fui levada por amorosos e devotados guias a um local maravilhoso pela sua amplitude e beleza. Tratava-se de uma esfera fluídica, comparando-se as matérias delicadas de sua constituição com os elementos grosseiros característicos da Terra. Uma vasta superfície, como um campo divino, tínhamos sob os nossos olhos. A claridade que se espalhava, iluminando-o, era abundante, mas não ofuscava, de forma que, sobre as nossas frontes, víamos o zimbório celeste, recamado de estrelas, tremeluzindo, brilhando. Mais me impressionavam, porém, as flores estranhas, de bizarros contornos, que espargiam no ambiente um capitoso aroma, um aroma envolvente. Bem, já estamos entendendo que ela está agora numa outra situação. Ela terminou o estágio que ela estava vendo, estava se preparando, se qualificando para analisar a história, para analisar esses fenômenos, para se analisar, quando então ela também é levada a uma situação diferente, a um ambiente muito mais elevado, e estes amorosos guias a acompanham a essa esfera fluídica. É uma esfera que envolve as esferas inferiores da Terra, é um lugar muito mais delicado, comparando as matérias delicadas da sua constituição com aqueles que estavam aqui na Terra, os elementos mais grosseiros. A claridade era muito forte, mas não ofuscava. Iluminavam as coisas de maneira abundante. E nós podíamos ver, acima de nós, todas as estrelas. Ela fica extasiada com o perfume das flores que ali ela também via. Mas, como nós estamos vendo, ela ainda não entrou no assunto, coisa que ela vai fazer agora no próximo capítulo que a Solange vai ler. O lúcido mensageiro do Senhor, capítulo 95. Parecia-me que nos achávamos num templo maravilhoso do infinito, sem limites nos portentos de sua grandeza. Elementos de vida penetravam profundamente em nosso ser, enchendo-nos de uma deliciosa sensação de bem-estar agradabilíssimo. Verdadeira multidão de almas ali se conservava, quando, numa graciosa elevação da substância que constituía a superfície desse orbe, como se fora um cômoro, como se fosse uma duna de névoas opalinas, materializou-se um dos mais lúcidos mensageiros do Senhor, que já me foi dado ouvir na existência do além-túmulo. Uma túnica delicada e leve, ao estilo romano, caía-lhe dos ombros, mas o que sobremaneira nos encantava era o extraordinário poder atrativo que se irradiava de toda a sua personalidade. As suas palavras derramavam-se nas nossas almas como bálsamos deliciosos. Tal a profundeza do seu ensinamento, aliada à mais encantadora magia. E dando sequência ao capítulo seguinte, nós vamos continuar a ouvir o que a Dona Maria está transcrevendo, descrevendo para nós. Pela obra grandiosa da restauração das crenças puras, É o capítulo título. 96.
Não me é possível reproduzir com fidelidade absoluta tudo quanto escapou dos seus lábios. Apenas nas minhas expressões grosseiras posso sintetizar a moral da sua inesquecível preleção. Irmãos, disse ele, em vossas experiências nos planos da erraticidade, vocês compreenderam como são fugazes as ilusões do mundo físico. Felizmente, vocês já se despojaram do corpo, de impressões materiais, que conservavam dentro das lembranças nocivas daquilo que, em sua maior parte, constituía o lado prejudicial da sua existência passada. Já se livraram deste peso. Continua ele dizendo, vocês repousaram no fim de lutas, de labutas, de trabalhos insanos, penosos, reconstituindo o seu organismo espiritual combalido nessas lutas. Agora, diz ele, é necessário, faz-se preciso que todos se reergam para as tarefas dignificadoras. Na face longínqua da terra estão ainda, sonhando e padecendo, aqueles que vocês amaram. Na superfície desse orbe distante, lutam os homens, obcecados pelo orgulho e pela impenitência. Lá, todo um campo ilimitado de trabalhos se desdobra às suas vistas. Guerras destruidoras, sentimentos aviltantes, corações aflitos, coletividades sofredoras, trabalhadas pelas mais duras privações, leis absurdas, ignorância, martírio, insânias, tudo se confunde esperando a luz espiritual. Os homens têm lutado por muitos séculos procurando a verdade onde ela não se pode encontrar. Um dia lhes foi dado contemplar a face luminosa do divino plenipotenciário, aquele que era o ministro de todos os poderes enviados pelo Criador. Houve regeneração parcial dos abusos que se perpetravam e observou-se um grande argumento da civilização. As criaturas humanas, porém, esqueceram muito depressa o sublime enviado. Os abusos de toda a espécie reapareceram. A verdade foi obscurecida e o erro se restabeleceu no mundo. Os homens, no seu afã de saber, criaram então as filosofias e as ciências, as quais, porém, não conseguem ir além da matéria em sua expressão mais grosseira. No orbe terreno, verifica-se, portanto, atualmente o eclipse das luzes espirituais. Cabe-nos trabalhar o movimento grandioso de restauração das crenças puras. Voltemo-nos para o solo ingrato daquele mundo de experiências e provas, onde o pão que nutre o corpo se mistura com os prantos amargosos das almas. Trabalhemos, levantemos as criaturas humanas da sua inércia moral. Verifiquemos a nossa ação sob as vistas amoráveis daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Esta foi a exortação desta alma luminosa, um dos mais próximos dos missionários do Cristo, exortando aqueles que ali estavam a que voltassem, que fossem até o mundo para auxiliar a recuperação das almas que tinham de novo se perdido. E é justamente na restauração das crenças puras. Vejam só que interessante, Solange, ele não fala na restauração da crença pura, ele fala das crenças, a pureza de todas elas, a autenticidade dos que são
ligados, são fiéis àqueles caminhos, a pureza para a restauração da verdade, que foi eclipsada pelo orgulho, pela ciência, por todas essas tolices que os homens, filosoficamente falando, puderam criar para tentar uma busca de uma felicidade que nunca se concretiza. Exato. O que a gente vê, André, é tão bonito, a gente vê essa bondade divina que está sempre olhando por nós, porque esses espíritos, vocês viram onde é que eles estavam? Numa esfera, num local luminoso, num local de paz, de harmonia. São espíritos que já venceram suas batalhas, suas lutas, que já passaram por todas as dificuldades, que estavam desfrutando dessas coisas boas da espiritualidade superior. Mas, no entanto, esse espírito luminoso vem dizer a eles que é preciso retornar. É preciso voltar à Terra, a grande escola Terra, cheia de dores, de amarguras, onde existe a falta do Evangelho, a falta da luz. Então esses seres novamente que estão lá em cima vão retornar para reerguer a humanidade. Nós não podemos nos esquecer nisso que a Solange está falando, que eles já estavam, como disse o próprio Espírito, quando começou, já tinham passado por um período de depuração daquelas sensações da Terra. Eles não eram espíritos puros, não eram espíritos superiores, não eram espíritos de elevado cabedal, era uma multidão de almas que estava ali. Porém, eles já tinham conseguido se limpar de todos aqueles resquícios densos da última encarnação. E mesmo não sendo espíritos superiores, espíritos já prontos, eles ainda eram chamados a voltar à Terra com uma missão nobre, uma missão de ajudar as pessoas, a que elas tivessem sua mente voltada para o bem, para a verdade, para a pureza, para uma ligação divina com a divindade. Não uma ligação mercantilista, uma ligação promíscua, uma ligação oportunista com a divindade. Não! Inspirar as pessoas para que aquele que foi o caminho, a verdade e a vida pudesse ser melhor compreendido. Então vejam só, nós que carregamos conosco tantos defeitos, tantos problemas, achamos que somos inúteis e achamos que não temos valor nenhum, que somos umas criaturas privadas de qualquer elevação. Ainda assim, se você tiver a bondade e a vontade de se tornar melhor, depois que você conseguir se depurar dessa ligação com o terra-terra, o mundo espiritual vai trabalhar cada um de nós para que, quando estivermos no plano espiritual, nós ajudemos os encarnados. Ou que nós tomemos um corpo e renasçamos para fazer isso ao vivo, não é? De corpo e alma. Isso aqui é bonito. Aqueles que se elevam um pouquinho, voltam para ajudar os outros. E assim vai numa corrente, uma coisa muito, muito bonita. E essa corrente vai continuar no próximo programa. Infelizmente, nosso programa está encerrando. Nós deixamos o convite para vocês estudarem conosco às terças-feiras, de 15 em 15 dias, no programa Estudar o Livro dos Espíritos, no programa Espiritismo Sem Mistério. Vai acontecer no dia 11, não é? Amanhã é o Evangelho, na outra terça-feira vai ser o Espiritismo Sem Mistério do Livro dos Espíritos. Às 16 horas ao vivo. Lá na TV Mundo Maior. Então, aproveite. E a gente se vê no próximo episódio deste livro, Cartas de uma Morta. Cartas de uma Morta, Programa tá bom? Alegria de Viver. Um grande abraço. Tchau, queridos. Tchau. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti, porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu. Creio em ti,
e a paz sobre nós seu véu descer. Eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então, creio em ti. Senhor, eu creio em ti. Creio em ti, creio em ti. Você ouviu Alegria de Viver.